Sejam bem-vindos a mais um Espaço Opinião. Hoje abrimos com a morte de António Arnaud, pai do Sistema Nacional de Saúde, era então assim que era considerado. Falamos do fecho dos serviços do Hospital de Santa Maria. Na política, Francisco Assis, em entrevista, acusa PCP e Bloco de Esquerda de estarem relativamente anestesiados pelo PS. E ainda analisamos em Gaia, que vai legalizar centenas de casas e empresas. Na política internacional, Estados Unidos aplicam novas sanções financeiras à Venezuela. São então estes os temas que temos hoje para análise no Espaço Opinião e comigo em estúdio tenho Albino Almeida. Albino Almeida, obrigada desde já pela sua presença. Começamos então precisamente por falar na morte do histórico socialista António Arnaud, que foi então considerado o pai do Serviço Nacional de Saúde. De facto foi um contributo que António Arnaud deixou ao país. Em primeiro lugar, queria saudar todos os nossos telespectadores e queria dar-lhes nota no que é uma espécie de confissão de interesses da minha amizade pessoal de longos anos com António Arnaud. Era eu um jovem em 1977 e admirei-me da verticalidade e da convicção com que Arnaud encarava a vida pública. Tive a felicidade de o convidar para vir a Gaia, onde proferiu uma palestra sobre a democracia e a dignidade. Ele ligava a democracia à dignidade e à dignidade ligava todos os serviços que contribuem para que sejamos iguais entre nós. Não só a igualdade que ao nascer vimos, digamos, defendidos, temos o direito à igualdade de direitos e oportunidades, mas ele acreditava que só com uma saúde bem cuidada é que estaríamos em condições de poder aceder a todas as outras atividades da vida que nos permitem a dignidade, seja o trabalho, seja o estudar, e por isso ele, com um despacho que no essencial dizia que tinham direito a ser tratados gratuitamente todos os cidadãos que demandassem as casas do povo, antigamente, em 77 também tinham cuidado de saúde, hoje os centros de saúde, que nós chamamos as unidades de saúde familiar, e os hospitais. Com este simples despacho, dizendo que todos tinham direito a ter cuidados de saúde gratuitos nestas entidades, com este despacho o país mudou. Na verdade, ele ainda sofreu algumas preocupações. Depois de ter exarado o despacho, ele precisava que o despacho fosse publicado no Diário da República para ter validade, como teve até hoje. Na verdade, o governo tinha caído. Ele pertenceu a um governo que já tinha caído, que já estava demissionário, à espera, portanto, de um outro governo, estavam em gestão e ele temia que entrasse em funções o novo governo sem estar publicado aquele despacho, o que faria cair o despacho automaticamente. Não sei se os nossos telespectadores sabem lá em casa, mas quando termina uma legislatura, todos os projetos de lei que estavam no Parlamento para ser aprovados caem automaticamente, têm que ser repostos na legislatura seguinte, se for o caso. Muitas vezes não são, porque mudam as maiorias. E por isso Arnaud sofreu bastante. Daí a ligação afetiva que ele tinha a uma criança que, digamos assim, do ponto de vista da democracia, que era aquele despacho, poderia ter morrido antes de ver a luz do dia e que ele cuidou para que não morresse. Foi também por isso um exercício de cidadania consciente. Na altura era possível perceber em que ordem estavam os despachos para ser publicados no Diário da República, porque era na altura em papel e, portanto, não é como hoje, que é publicado automaticamente. Era preciso dar algum tempo para que fosse publicado efetivamente e só depois de estar publicado é que tinha validade. E por isso ele ainda passou alguns sobressaltos e entre criar o despacho e vê-lo publicado, vê-lo à luz do dia, passou algumas aflições, chegou a temer que ele não chegasse a ver a luz do dia por efeito da entrada em funções do novo governo e que o recusasse e, portanto, ele caía automaticamente, mas felizmente não caiu e é com base num despacho com esta dimensão que nunca ninguém revogou, podia ter sido revogado por outro despacho de outro ministro, mas nunca ninguém revogou aquela que foi uma determinação que deu origem ao nosso hoje chamado Serviço Nacional de Saúde. Foi fundamental. Eu acho que foi fundamental. Não tivemos a sorte de encontrar despachos tão esclarecidos em áreas outras como a educação, a segurança social, e isso, aliás, está refletido no texto constitucional,
com um conjunto de dúvidas que foram ou adiantando ou atrasando a ação dos governos em função do entendimento que tinham da Constituição e do que a Constituição dizia sobre as respectivas matérias, segurança social, educação e outras. Não obstante, este despacho veio tornar extremamente claro que, ao garantir a todos os cidadãos um tratamento gratuito quando se apresentassem por motivos de saúde nos sítios que eu elenquei, não tenho agora de cabeça o despacho todo, mas enfim, é de facto uma singularidade e é de facto prova de uma astúcia política de um grande político, de um grande humanista como foi o meu querido amigo António Será sempre Arnaud. uma figura histórica do PS? Será sempre uma figura histórica da democracia. Por acaso, pertence ao PS. Muito bem. Albino Almeida, falamos também de saúde, falamos precisamente do fecho de serviços no Hospital de Santa Maria por falta de enfermeiros. Falamos de António Arnaud, que foi de facto considerado por muitos o pai do Serviço Nacional de Saúde. Agora falamos da saúde naquilo que é o seu panorama atual. Bem, deixe-me também dizer-lhe que, quando eu há bocado dizer que por acaso ele é do PS, não é exatamente, não pode ser entendido literalmente, porque ele foi fundador do Partido Socialista em 1973 na Alemanha. Mas quando eu digo por acaso é do PS, é porque eu aqui tenho uma visão que partilho da mesma visão que o Sá Carneiro dizia, primeiro o país, depois o partido e depois nós. E acho que é assim que funciona. Arnaud é uma figura do país e por isso ele, embora ausente, esteve presente através do seu filho, na apresentação do livro que, em conjunto com o João Semedo, escreveu sobre salvar o Serviço Nacional de Saúde. Na essência, nesse livro, ele explica porque é que, nunca tendo alterado o despacho, foram feitas várias interpretações do texto constitucional que, na prática, alterou o despacho. O despacho dizia que tem direito à assistência médica gratuita e depois, mais tarde, não desfazendo o despacho, porque ninguém teve a coragem política de o desfazer, o que vieram dizer é que a Constituição dizia que ela era tendencialmente gratuita depois das revisões que foram feitas da Constituição. E este tendencialmente gratuitas traz-nos ao ponto em que estamos aqui hoje. Eu creio não fugir muito da verdade, face ao que ouço de médicos e enfermeiros, que as duas ordens estão capturadas por pessoas cuja orientação política é diferente nas suas concepções, legítimas de resto, do atual governo. E descobriram agora um conjunto de falhas nos hospitais que já lá estavam todas, mas que eles acham que agora têm que ser resolvidas de uma vez. Mas quero também denunciar a cumplicidade de médicos que estão nas direções hospitalares, nas administrações hospitalares e que passam esta informação à ordem dos médicos. Ou seja, fazem o mal e a caramunha. O Hospital Santa Maria, se tem falta de enfermeiros, não podemos eximir dessa responsabilidade o seu Conselho de Administração. É, em primeiro lugar, aos Conselhos de Administração, sem reservas, que incumbe ter os enfermeiros que são precisos para os serviços. E, portanto, o que não querem fazer é contratá-los numa lógica de se atravessarem, como se diz lá em casa na gíria, não é? As pessoas têm que se atravessar. Tem que olhar para a lei e dizer tudo o que não é proibido é permitido. Nós não estamos num Estado como a Alemanha, em que tudo o que é proibido, ou em tudo o que está na lei, só se pode fazer o que está na lei, aqui não. E, portanto, era necessário que os Conselhos de Administração deliberassem por unanimidade, mesmo que no risco, no limite da lei, prover os serviços dos enfermeiros que lá fazem falta. Aliás, este problema também se vive nas escolas, quando os professores são contratados e depois não comparecem por razão de doença, ou por razão de até, em muitos casos, são chamados para uma escola, nos chamados mini-concursos, e depois, entretanto, encontraram um lugar melhor noutra escola. Portanto, nós estamos aqui perante um assumir de responsabilidades dos Conselhos de Administração. Eu não tolero, porque se eu próprio fosse fosse membro de um Conselho de Administração de um hospital e sentisse que em algum momento tinha que fechar uma parte do hospital porque não consegui, como administrador, que lá tivessem os meios indispensáveis a que funcionasse, o caminho é demitir-me. Não tenho outra solução, não há outro caminho, porque não posso saber e sei que as mesmas pessoas que não se atravessam para contratar enfermeiros dentro dos hospitais passam a informação à ordem dos médicos e fazem esta maravilha que é fechar um serviço. E, portanto, quero lamentar, em nome da memória de António Arnaud, que estejamos tão mal servidos de decisores hospitalares nos vários patamares, porque pode nem ser sequer só responsabilidade da administração, mas também do diretor clínico da unidade que foi fechada. De
facto, o que é preciso mudar na saúde, Albino Almeida? Já várias vezes tratámos aqui este tema, o tema da saúde, com casos mais específicos. O que é preciso mudar na área da saúde? O que é preciso mudar, fundamentalmente, é o seguinte. Eu concebo mal que nós não tenhamos, para os mandatos das administrações públicas, no caso, um orçamento de base correspondente ao que efetivamente se gastou e foi justificado no ano anterior. Eu bem sei que o controle da despesa pública traz constrangimentos e nós sabemos hoje que os hospitais vão recebendo o dinheiro para pagar, por exemplo, a fornecedores, depois das faturas estarem reconhecidas uma a uma. É deste rigor que estamos a falar e, portanto, percebe-se bem que com o tipo de movimentação nos hospitais, conferir depois faturas uma a uma, por imperativo da despesa pública, seja uma matéria que atrase os pagamentos. Já me parece menos adequado que os hospitais não partam para o exercício da sua, os conselhos de administração, não partam para o exercício da sua direção hospitalar com um orçamento de base igual àquele que gastaram no ano anterior. É preciso investimento público. Exato, porque seguramente não é preciso autonomia dos serviços, que é diferente. É preciso autonomia dos serviços. Mas é também essa falta de autonomia que leva a fazer as contratações. É fundamentalmente essa falta de autonomia a que está ligada a uma palavra chamada confiança. Se eu não confio muito mais nos hospitais ou nas escolas ou no sistema de qualquer que seja, público, pelo menos tenho que confiar que aquilo que o ano passado eu validei como gasto será necessário este ano. Com o agravante que na saúde nós temos cada vez mais pessoas a recorrer à saúde do que na educação. Porquê? Porque muitas das coisas que nos levam a recorrer à saúde têm a ver com a nossa idade, com a nossa longevidade. E, ao contrário da educação, quem demanda a educação são os que nascem. Nós estamos perante o decréscimo de nascimentos e, portanto, estamos até em contraciclo em relação ao que acontece na saúde. Mas quero dizer-lhe que, para além da forma como está a ser controlada a despesa, que tem seguramente reflexos na forma que tem consequências na gestão hospitalar, eu quero aqui denunciar comportamentos dúplices que existem nos conselhos de administração, porque quem lá está são médicos. Muito bem. Albino Almeida, depois da saúde, passamos para a política e analisamos então a entrevista de Francisco Assis. E as críticas também que estão, então, subjacentes nesta entrevista. Sobre as convicções de Francisco Assis em relação à atual solução governativa, nós estamos conversados. Sabemos o que ele pensa há muito tempo, sabemos que ele é um homem de direita, claramente, está claramente à direita, não direi radical porque isso não existe nos partidos, mas enfim, o mais à direita no Partido Socialista e que... É Francisco Assis? Exatamente, e que pela vontade dele estaremos coligados com os amigos dele. É sabido que em qualquer momento público ele se faz acompanhado do Dr. Rangel, portanto há ali uma amizade e uma convergência de pontos de vista que não correspondem nem ao PSD, nem à maioria dos militantes do PSD, nem à maioria dos militantes do PS. Portanto, Assis, na minha modesta opinião, e que me desculpe, eu tenho estima por a forma dele, como por a forma de pensar que ele tem, como filósofo que é, mas que me desculpe a franqueza, Francisco Assis faz nesta entrevista uma tentativa de aproximação à solução governativa, procurando apoucar os partidos que nela estão, nomeadamente o PC e o Bloco de Esquerda. E eu só vejo uma explicação para isto. Francisco de Assis sabe que para o ano teremos eleições europeias e também sabe que se fossem os militantes a votar nos candidatos às eleições europeias, Assis, de certeza absoluta, não será mais candidato do Partido Socialista às eleições europeias. Talvez o PSD possa candidatá-lo. Mas acredita que isso vai acontecer? Não sei. Mas, sinceramente, o que eu acho é que depois destes 4 anos de permanente bombardeamento da solução política existente, o direito que, aliás, Assis tem de fazer, não me parece correto que faça uma tentativa de aproximação, por isso o título no público favorece a visão que Assis sempre teve da coligação, mas quando se lê com atenção a entrevista, o que se percebe é que há uma aproximação, há uma espécie de louvar o secretário-geral que até conseguiu adormecer os partidos desta solução governativa. O que Assis está, no fundo, a dizer é que quer ser candidato europeu outra vez, porque naturalmente é um lugar aprazível. Albino Almeida diz, então, Francisco Assis, nesta entrevista, que considera que o Bloco de Esquerda e o PCP foram relativamente anestesiados pelo PS. Aqui, de facto, o Francisco Assis dá mérito ao Governo, mas depois considera que os partidos que suportam o Governo não têm aqui uma tomada de posição. É um exercício de cinismo absoluto.
de Assis, que eu já denunciei no meu comentário anterior. Ou seja, Assis quer louvar não a solução governativa, mas o António Costa que a concebeu. Por uma simples razão. É que António Costa vai ser reeleito no sábado secretário-geral do partido e vai ter uma palavra a dizer nas candidaturas às eleições europeias e Assis quer estar lá. É tão simples quanto isto. Mas acredita que é mesmo essa a convicção de Francisco Assis? Não tenho a mais pequena dúvida. Qual será a sua postura relativamente a esta posição e também a esta ambição de Francisco Assis? A minha postura é muito clara. Se dependesse de mim, ele não seria candidato europeu. É essa a sua postura? É a minha postura. É essa que irá transmitir também? Não, eu não tenho que a transmitir porque eu sou independente. Exatamente por isso é que tenho esta posição. Não estou preso a nada, não tenho nenhum compromisso com nada, não espero nada, tenho uma convicção. Assim está manifestamente a dizer eu quero continuar a ser candidato europeu. Eu até agora admiro o António Costa para que, se não for candidato europeu, vir dizer que António Costa não lhe perdoou ele ter sido 4 anos contra a solução governativa. Mas o problema não é que ele, ao ser contra a solução governativa em Portugal, e ele está a apoucar aquilo que a Europa vê com muita atenção, que é a possibilidade de haver um largo entendimento de centro-esquerda que permita fazer políticas diferentes daquelas que eram a receita tradicional. E ao atacar, como atacou durante 4 anos, esta solução e as políticas que dela emergem, Assis transforma-se objetivamente num defensor da teoria Tina e, portanto, das duas uma. Poderá o secretário-geral do Partido Socialista entender como entender e terá naturalmente a minha concordância ou a minha discordância, mas isso interessa pouco. Importa é que perante a minha consciência e perante tantos telespectadores, o que eu quero aqui denunciar é a hipocrisia do Dr. Assis. Como é que viu esta entrevista hoje de Francisco Oportunista. Assis? Oportunismo político, como é evidente, por um senhor que sabe muito de política, temos que reconhecer, e, portanto, encontrou neste momento o melhor momento para... Qual foi também o papel de Francisco Assis? Qual considera que tem sido o papel de Francisco Assis nos últimos anos, em termos Alguém políticos? conhece o trabalho de Francisco Assis na Europa com reflexo em Portugal? Eu desconheço. E estou em boa posição para dizer que devia conhecê-lo mais. Conheço de outros deputados, o dele não conheço. E, portanto, está muito aqui bem. A minha avaliação. Albino Almeida, depois então de analisarmos a entrevista de Francisco Assis e algumas das declarações, vamos passar agora então para um tema local e falamos de Gaia. A Câmara Municipal vai legalizar cerca de 300 casas e empresas que permanecem por licenciar, em alguns casos há décadas. Como é que podemos encarar esta iniciativa do Conselho e da Câmara de Gaia? Olha, uma herança da governação da Câmara de 2009 a 2013. Em 2009 a Câmara comprometeu-se com a legalização de todas essas entidades. E ontem eu tive a oportunidade de estar na reunião pública da Câmara que debateu esse ponto e é verdadeiramente inacreditável que haja quem pense que isto poderia esperar mais um ano pela revisão do PDM e depois definir-se. Isso significa, pura e simplesmente, bloquear as obras das casas das pessoas porque não têm, licenciamento. Há décadas, moram lá há décadas, não têm licenciamento e, portanto, quando querem, por exemplo, ir a um banco para pedir dinheiro para fazer obras, não têm nada para dar como contragarantia, mas pior do que isso. As empresas não estando licenciadas, como, por exemplo, o novo investimento da Salvador Caetano com o departamento que trabalha em peças para a Boeing, não está licenciado. E isso era um compromisso da anterior Câmara, que tinha comprometido fazê-lo até 2013. Não fez. Deixou, portanto, esse compromisso com os gaienses na mão da atual maioria. Este é o momento acertado para legalizar e para o ano colocar o PDM de acordo com aquilo que como ele foi pensado em 2009, cumprindo o que se definiu em 2009 e traçando as novas linhas do futuro, onde não é aceitável que haja nenhuma propriedade, seja do que for, que não esteja legalizada e não seja rapidamente... É esse verdadeiramente o objetivo, legalizar, não licenciar para já novas construções, nada disso, mas antes de mais... Nada, estamos a cumprir estritamente aquilo que as pessoas, quando construíram, acreditaram que lhes ia ser concedido, que era um licenciamento. Repare que a escarpa da Serra do Pilar continuará a não ser construível na escarpa. Outra coisa diferente é o bairro da Serra do Pilar, que existe há dezenas de anos, está à volta do próprio quartel da Serra do Pilar, que é sabido, foi negociado com a Câmara de Gaia para se fazer ali uma reabilitação de todo aquele espaço, que vai torná-lo muito mais aprazível e vai juntá-lo ao Parque Maria Pia, que já lá está, digamos, para lazer e para fruição. Por isso, trata-se de cumprir algo que outros prometeram e nós fazemos questão de cumprir, porque sempre dissemos que estávamos lá para a parte boa e para a parte má da herança. Esta podia ser uma parte má, mas eu vejo com muita dificuldade que empresas como o Salvador Caetano e outras, que se desenvolveram
com a garantia de que seriam legalizadas as suas empresas, agora, ou mesmo as casas, e agora não obtivessem um licenciamento que na prática as torna legais. É disto que estamos a falar. Consequências diretas do facto destas empresas e casas não serem legalizadas? As consequências diretas são muito simples. Não existindo, do ponto de vista legal, querem fazer obras, não podem contrair um empréstimo e, portanto, à partida, em termos As empresas privados, também não se podem candidatar a fundos As empresas comunitários. não se podem candidatar a fundos europeus porque, na realidade, quando lhes é pedido na Europa o seu licenciamento, se estão licenciadas, se cumprem todos os objetivos, a primeira coisa que ocorre é cumprem todos os desígnios, mas, por acaso, estão num terreno onde ninguém o reconhece. Impacto desta medida para o Concelho de Gaia? Eu acho que será muito positivo. Aliás, ontem o desafio perante a postura do PSD, que era, como sabe, que liderava a Câmara em 2009, 2013, o desafio foi, se os senhores são contra, digam lá se são contra tudo ou se são contra algumas em especial. E vamos comunicá-las às pessoas a quem vocês acham que, depois de terem prometido o que prometeram, agora não querem cumprir. E, na realidade, acabou aí a discussão na reunião pública da Câmara, porque se percebeu que a postura... Não foi uma medida bem aceite pelo PSD? Foi uma medida que o PSD questionou e que tentava ligar a que seria uma medida discricionária a favor de alguns e isso naturalmente constitui uma acusação grave que o Sr. Presidente desmontou, procurou que fosse retirada, não foi, e eu creio que inclusivamente as declarações do vereador em causa irão para o Ministério Público para averiguar se de facto a Câmara agiu bem ou se agiu de acordo com algum interesse espúrio que só o Sr. vereador do PSD viu. Muito bem. Albino Almeida, só uma última questão relativamente também a este tema, relativamente há pouco falou no bairro da Serra do Pilar, que de facto quais serão as vantagens e a mais-valia para este bairro, esta legalização destas casas e também empresas? Olha, falámos da abertura deste comentário do Arnaud. Eu acho que um dos direitos que devia estar reconhecido a todos os portugueses é o direito à habitação. E sem habitação não há dignidade possível. Ora, o que vamos permitir às pessoas que há 30, 40, 20 anos vivem naquele bairro, que está, do ponto de vista do PDM, reconhecido como zona habitacional, é que tenham finalmente a licença que lhes permite fazer obras, requerer seja o que for para as suas casas e, portanto, do ponto de vista até técnico, em bom rigor, tem água, tem luz, mas... quer para a entidade das águas, quer para a entidade da luz, objetivamente eles não têm licença, portanto seriam todos ilegais há 40 anos, o que é verdadeiramente atordoante se pensarmos que a maioria das pessoas que hoje estão a gerir a Câmara de Gaia tem 40 e poucos anos, ou seja, ainda eram crianças, já estas pessoas estavam lá. Em 2009 foi-lhes prometida a legalização das suas casas, não como queriam, porque queriam, como sabe, construir na escarpa da Serra, isso é absolutamente proibido, do ponto de vista que está entre uma ponte e outra, e depois há uma zona que tem um bairro que está ali há mais de 40 anos e que, naturalmente, terá para as pessoas, finalmente, o reconhecimento da dignidade que têm e, por conseguinte, os direitos de poderem mudar as suas habitações, fazer obras, etc., para o que não conseguiam porque, objetivamente, não estavam autorizados há 40 anos que estavam ali, mas não estavam autorizados a estar ali. Lembra-se o professor Marcelo dizer, sim, mas o contrário também é possível. Em Gaia vivemos essas situações. Sim, estão lá, sim, empregam pessoas as empresas, sim, há pessoas a viver lá há 40 anos, que já têm filhos e netos, não estão legalizadas e podiam esperar mais um bocado, diz o PSD, nós entendemos que não pode. Muito bem. Albino Almeida, passamos para o nosso último tema, falamos de política internacional. Os Estados Unidos aplicam novas sanções à Venezuela. Bem, eu diria o seguinte, tenho sempre esta dificuldade. Eu percebo que os países, digamos, que têm há muitos anos um regime democrático, formalmente democrático, possam sentir-se incomodados com a Venezuela. E porque ontem não terá votado a maioria do povo venezuelano no presidente Maduro. Mas por essa linha, nós também teríamos tido presidentes aqui em Portugal que não foram eleitos pela maioria dos portugueses, foram eleitos pela maioria dos menos de 50% que foram votar. Portanto, esse não pode ser o critério. O critério é do oportunismo e do fechamento do Sr. Trump, que acha que este é o caminho que deve seguir. Está a ter alguns resultados para a economia dele, que é o preço do petróleo, não é? Que está em $80 o barril. A reversão de investimentos fora dos Estados Unidos por empresas americanas que estão a voltar para dentro dos Estados Unidos, mas também consequências pelo mundo fora, no Irão,
em Israel e agora, pelo visto, na Venezuela. Ou seja, o Sr. Trump, na realidade, em nome de fazer a América grande outra vez, talvez destrua o mundo onde a América está inserida. Mas da inteligência dele não podemos esperar muito mais. Isto, de facto, é uma resposta à reeleição de Nicolás Maduro. Sim, podemos interpretá-la como tal. garantidamente. É uma represália pela eleição de Nicolás Maduro. Não tenho a mais pequena dúvida sobre isso. Muito bem. Albino Almeida, terminamos então o nosso comentário de hoje. Voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Para si também e para os nossos telespectadores. Foram então estes os temas em análise hoje no Espaço Opinião. Regressamos amanhã.